Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer imenso estar com vocês novamente para a apresentação do nosso plano de estudo com infográficos. Sempre lembrando que não é uma pré-aula, ou seja, uma aula antecipada. Aqui nós privilegiamos a análise da lição no sentido de colocar em relevo seus pontos mais importantes, ou seja, os pontos que correspondem a cada tópico de maneira específica. E aí facilitar o estudo de você que é aluno e a preparação da sua aula de você que é professor, privilegiando sempre a análise da lição no sentido de fornecer aos seus alunos um estudo que seja absorvido de maneira mais rápida e inteligente, ok? E aí nós vamos estudar dessa vez a lição de número 8 da classe Adultos. Sempre lembrando que esse PowerPoint é enviado para vocês, alunos e professores, de maneira gratuita, né, em PDF e em PPT, e só lembrando que uma apresentação é sempre a combinação do PowerPoint com a fala de quem está apresentando, no caso eu. Por isso eu recomendo que se assista toda a videoaula no YouTube para que você tenha a compreensão completa do material que você está recebendo. Aproveito nesse momento para agradecer imensamente as pessoas que têm chegado para somar com a gente no sentido de juntos construirmos a EBD do futuro. Aproveito para convidar a vocês que estão vendo essa videoaula e quiserem participar do nosso grupo de WhatsApp e de Telegram. Nós estamos com um grupo bastante grande de professores e alunos de todo o Brasil. Estamos em busca de expandir o nosso grupo no sentido de poder auxiliar cada vez mais professores e alunos. Lá nós compartilhamos materiais que sejam autorizados, é claro, e também muitas ideias sobre a lição da semana seguinte. Então, quem quiser fazer parte, eu só peço que tenha paciência ao solicitar, porque o grupo está bem cheio e a gente está fazendo uma transferência daqueles que gostam da plataforma Telegram para estarem liberando o espaço no WhatsApp para a gente inserir mais pessoas. E a gente vai ajeitando para poder somar e enriquecer o conteúdo do maior número possível de pessoas que a gente puder, ok? Então, muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe grandemente. Quem puder dar um like, né, dar um ok, um positivo na nossa videoaula, eu agradeço imensamente, porque isso ajuda a ranquear melhor o vídeo e outras pessoas têm acesso a esse material e pode também receber aquilo que todos nós temos compartilhado, ok? Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Então, a lição de número 8 tem como título Lugar Santíssimo, e o ponto central é: o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e comunhão com Deus. O texto áureo diz: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, Hebreus capítulo 9, versículo 3. A verdade prática: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Os objetivos específicos para essa lição são destacar o véu do lugar santíssimo, 2, mostrar o propósito do véu interior e 3, salientar como era o lugar santíssimo, ok? A gente vai para a leitura bíblica em classe. Eu só faço o destaque aqui de que está sendo usado 3 textos, tá bom? Está aqui selecionado em amarelo e para mim um dos mais importantes é justamente o último texto de Mateus 27 e 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. A gente passa então para a introdução, e aqui o meu destaque em amarelo, sempre fazendo esse treinamento de enxugar o texto, ou seja, de colocar em relevo a sua parte mais específica. Assim está dito: estudaremos a posição do véu, o propósito desse véu, a dimensão do lugar santíssimo e a sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Aí a gente coloca então lado a lado introdução e conclusão, e a combinação desses 2 trechos remetem ao peso de quem garantiu o acesso a qualquer ser humano que nele exerça fé. A gente passa então para a leitura diária. Eu sempre recomendo que se faça essa leitura para ter uma dimensão maior
do estudo que nós estamos fazendo, ok? O professor também pode usar em sala de aula, distribuindo para 6 alunos logo no começo, em post-it, para que leiam de forma sequencial. A gente passa então para o nosso infográfico propriamente dito, onde a gente tem a lição como um todo em um único plano. Isso ajuda a acelerar também o nosso processo de assimilação do conteúdo. E aí, o primeiro tópico vai falar sobre o véu do lugar santíssimo, o segundo, o propósito do véu interior, e o terceiro, como era o lugar santíssimo. Aqui vocês podem ver que eu fiz uma marcação em laranja no tópico 1, né, o primeiro subtópico, e depois no tópico 2 inteiro. Por quê? Porque se você optar por fazer a combinação desse primeiro subtópico com o tópico 2 inteiro, você vai ter um entendimento muito melhor daquilo que está sendo trabalhado pelo comentarista. Como você vai ver na sequência do nosso estudo, ok? E aí, fazendo isso, você vai ter essa compreensão maior, aí você volta depois para o tópico 1 e faz a continuação naturalmente, você vai ver como a sua assimilação vai ser melhor. E aí, sempre dando a dica aos professores, se quiserem seguir essa sugestão, lembrando que a gente tem em média 1h e 10 na maior parte das escolas dominical. Então, 25 minutos para o primeiro tópico, 25 minutos para o segundo e 10 minutos para o terceiro. Por quê? Porque o terceiro ele vai trazer uma especificação do local em que ocupava o lugar santíssimo e depois apenas um resumo daquilo que foi abordado nos tópicos anteriores. Então, essa é a minha sugestão. Cada um distribua como for melhor para o seu grupo de trabalho, ok? Aquilo que precisar dar mais ênfase. Então, fica aí a dica. Aí a gente passa, então, para o primeiro tópico, e o primeiro subtópico a gente coloca em relevo a resposta ao título, né? O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Então, o propósito desse véu era separar o lugar santíssimo no qual estava a Arca da Aliança, o trecho aqui em amarelo. Então, a minha dica é o seguinte, como eu disse anteriormente, você pode combinar esse subtópico com o tópico 2 inteiro, ok? E a gente passa então para o segundo, que o título diz: o véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. E a parte específica que corresponde a isso é: as figuras de querubins bordadas no véu lembram ao homem que o trono de Deus está cercado desses seres angelicais. Insight nosso para esse trecho é o seguinte: aqui fica em relevo a ideia de que esse lugar é uma extensão do lugar em que Deus está. A glória que se revela aqui é manifestação da glória que há lá. Você pode fazer essa reflexão, expandi-la de modo a ter uma dimensão mais profunda desse trecho importante da lição, ok? A gente passa então para o terceiro subtópico e a parte que eu coloco em destaque, o título diz o seguinte: o véu e o trançado de seus fios. Para mim, a parte que é mais importante é o final do trecho, onde ele remete a um versículo de Hebreus. E o trecho final diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E aqui eu coloco o seguinte: aqui temos maior ganho ao acompanhar Hebreus e colocar em evidência a relação véu vezes carne de Jesus, destacada em amarelo. Você pode, nesse exato momento, enriquecer essa abordagem, trazendo à tona o último texto da leitura bíblica em classe, Mateus 27:51, e a partir dele relembrar as 4 conquistas de Jesus por nós na cruz, detalhadas nos 4 próximos slides. Então, gente, é o seguinte, você pode fazer uma reflexão mais abrangente nesse trecho aqui, fazendo uma pausa nele e gastando mais tempo aqui, por quê? Primeiro porque se destaca, o escritor aos Hebreus faz isso, de que o véu tem uma relação com a carne de Jesus.
ok? E aí o texto de Mateus 27:51 vai dizer: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Mas aí a minha dica é que você leia o trecho inteiro lá de Mateus 27. Por quê? Porque é exatamente no momento em que a crucificação, ou seja, num período específico em que Jesus está ali pendurado no madeiro, acontece esse fenômeno. Então, aqui é importante que você faça uma reflexão, principalmente você que é professor, reflita sobre isso anteriormente e passe isso para a sala, uma reflexão profunda, porque aquele véu espesso, ele se rasga no momento em que Jesus está na cruz, dando a indicação exata de que ele estava abrindo o caminho através da sua carne. Isso é extraordinário, dá uma aula inteira e dá uma mensagem também para você que é professor e prega também. Coisa linda, maravilhosa. Então, gasta tempo aqui, leia o texto de Mateus 27, que vai ser bênção para a sua reflexão e para a sua sala de aula, ok? E aí, como fala que o véu foi rasgado e Jesus garantiu isso por nós, eu resolvi trazer as 4 conquistas de Jesus na cruz que a gente já viu na lição de número 4, mas que cabe aqui sob medida, ok? E aí você passa então para o slide seguinte, você vai falar sobre a propiciação, ok? Você pausa e lê esse trecho. Depois você pode refletir sobre a justificação, ok? Depois sobre a reconciliação e por último, sobre a redenção. Essas 4 conquistas foi aquilo que garantiu o nosso acesso a esse lugar santo do santo. Ou seja, Jesus na cruz do Calvário nos garante essas 4 imagens daquilo que ele realizou por nós na cruz. E aí, dessa forma, você fecha o primeiro tópico destacando o véu do lugar santíssimo dentro da proposta do comentarista, ok? E aí a gente parte para o tópico de número 2. Eu coloquei aqui o subtópico 1 e 2 juntos. Por quê? Porque eles são uma coisa só. Quando você terminar de ler, você vai chegar a essa conclusão também. Então, a minha parte em destaque é o título diz o seguinte: o véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. E aí, a parte em amarelo, o véu indicava a presença divina no outro lado. O segundo subtópico é a explicação disso, ok? E aí, aqui você pode refletir sobre a hiperrestrição ao lugar santíssimo, ou seja, o acesso extremamente limitado indica a dimensão da separação, ou seja, valoriza o que há lá dentro, o espaço que é ocupado naquele lugar mais restrito. É um momento também que você pode fazer uma reflexão mais abrangente, ok? Ok? Aí a gente vai para o terceiro subtópico, e o título é O Véu Indicava o Caminho à Presença de Deus. Então, os trechos em amarelo resumem bem o que está sendo colocado em destaque no título, e aí minha dica é o seguinte: esse trecho pode ser usado como argumentação para o subtópico anterior. Então, em vez de você precisar ficar expandindo muito o tópico anterior, você usa esse daqui como forma de entender e explicar aquilo lá para o seu grupo de alunos, ok? Assim a gente fecha o tópico 2, verificando se conseguimos mostrar o propósito do véu interior. Passamos então para o último tópico, e aqui ele diz o seguinte: o lugar santíssimo tinha o formato quadrado. Dica: como esse trecho trata apenas de especificações técnicas, você pode acelerar o entendimento com uma imagem como essa que eu coloquei aqui, tá vendo? Essa imagem indica ali, ó, depois das colunas, o lugar santo dos santos. Então, você lê o trecho, coloca a imagem e você consegue um entendimento mais rápido sobre o que o autor está dizendo aqui e é só dados técnicos, ok? A gente passa então para o segundo subtópico. O lugar continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança, ok? E o trechinho amarelo diz o seguinte: tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Mesma dica, a mesma imagem que acabamos de usar no subtópico anterior serve para esse trecho, ok? Aí você usa aqui, consegue acelerar o seu raciocínio sobre esse trecho. O restante do trecho é
vamos dizer assim, um desdobramento subjetivo que o autor decidiu colocar para esse trecho. Você pode usar tanto isso como algum outro texto bíblico que se encaixe dentro dessa ideia apresentada na primeira parte, ok? A gente vai então para o último subtópico, que diz o seguinte: o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? Aí o destaque: que não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Dica: esse trecho pode ser usado como um pequeno resumo de toda a lição. Quando você lê esse trecho, você vai perceber que tudo aquilo que foi abordado está colocado aqui de uma forma resumida. Ok? Então você pode usar dessa forma sem precisar ficar esticando demais esse subtópico, ok? Assim a gente chega ao final desse tópico se perguntando se foi possível salientar como era o lugar santíssimo. Acredito que sim. A gente chega então ao final dessa lição e a conclusão diz o seguinte: nesta lição percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo mostra que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação, trecho que eu considerei que deve ser colocado em evidência, diferentemente daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas. Hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Não significa que aquele lugar se tornou um lugar comum, viu, gente? De maneira nenhuma, o entendimento não é esse. Ele continua sendo símbolo de um lugar restrito, de um lugar especial, de um lugar santo e puro, que nós só temos acesso a ele porque Jesus nos garantiu esse acesso por conta das 4 imagens que vimos anteriormente, das 4 conquistas dele na cruz. Então é pela fé em Cristo, é através de Cristo, é em Cristo que nós acessamos o lugar santíssimo. De forma alguma se tornou um lugar de fácil acesso, mas se tornou um lugar de acesso para aqueles que exercem fé em Cristo, ok? Assim a gente chega ao final do nosso plano de estudo, sem precisar ficar enchendo muito os tópicos, né, de argumentação, mas dando para você um norte para que você possa, dentro do seu raciocínio e da sua metodologia, poder expandir aquilo que foi apresentado aqui. Assim, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de contribuir com vocês e espero que seja útil essa contribuição. E desejo a todos vocês uma excelente aula no próximo domingo. Tem pessoas que têm aula na quarta, tem pessoas que têm aula na quinta, tem pessoas que têm aula no sábado. Então, não é só no domingo, viu, gente? A gente que está acostumado nas Assembleias de Deus ter a aula, ou na maioria das Assembleias de Deus ter a aula no domingo, saibam que em várias igrejas as aulas são apresentadas também durante a semana. E há muita dedicação dos professores por todo o Brasil. Isso eu tenho visto no nosso grupo de WhatsApp. Quanto carinho, quanta dedicação pela Escola Bíblica Dominical. Isso enche o nosso coração de alegria, de satisfação e de desejo de continuar esse trabalho, tá bom? Então, uma excelente aula a vocês. Nós nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!